Aí o lugar onde era uma linda igreja virou uma balada na Europa, nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido isso, pelo menos eu ouvi tantas vezes. Se você ouviu isso alguma vez, deixa aqui nos comentários. Mas o fato é que nos Estados Unidos, no final da década de 70, começo da década de 80, 90% das pessoas se declaravam cristãs, a grande maioria dessas pessoas protestante. E no censo de 2020, esse número cai para algo em torno de 60%. E nos grandes centros urbanos cai ainda mais, né? Então você ainda tem o cinturão do Bible Belt no interior dos Estados Unidos, que ainda mantém esse número mais ou menos alto, mas nas grandes cidades o protestantismo, o cristianismo, em especial o cristianismo na sua forma protestante, ele está em sério declínio. Está em sério declínio. E a pergunta que se faz é por quê? E com frequência a gente ouve: o liberalismo fez a igreja morrer. Será que é isso mesmo? Vamos ouvir um pouquinho de pesquisa para ver se é isso mesmo que está acontecendo? Em especial nos últimos anos, por que as pessoas têm deixado as igrejas, em especial as igrejas evangélicas e protestantes? Tem pesquisa recente sobre isso. Chegou uma na minha mão que saiu na Baptist News. O link vai estar na descrição, caso você leia em inglês e queira conferir. E eu vou comentar sobre o que tem feito as pessoas saírem da igreja, as más notícias. Tem boa notícia ali no meio e como isso se relaciona com a realidade brasileira. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você que nos acompanha há mais tempo, muito obrigado. Mas se você não está inscrito, cara, você está perdendo vídeos de Bíblia, de teologia sempre aqui no canal. É o teu lugar para aprender mais sobre Bíblia, sobre teologia. Pelo menos é o que eu tento fazer por aqui. Comentar um pouco da vida cristã da atualidade de vez em quando, como é este vídeo aqui. E se você confia no nosso trabalho, eu te convido para conhecer o nosso clube de membros. É só clicar no Seja Membro aqui embaixo. Você conhece os benefícios e como funciona o nosso clube de membros. A você que já é membro, eu te agradeço porque você faz tudo isso daqui ser possível. Faz com que tudo isso daqui possa acontecer. Aliás, se tudo der certo, vocês vão ver que isso daqui, ó, graças a vocês, vai mudar, vai trocar em breve, tá? Mas vamos ver se vai dar certo a tentativa que eu fiz aqui. Depois eu atualizo vocês mais. E sobre atualizações, eu quero também deixar aqui um gostinho daquilo que eu já tenho falado em alguns vídeos. Se você gosta das minhas indicações de livros que eu faço no Twitter, que eu faço no Instagram, que eu faço por aqui, qual seminário eu indico, como estudar teologia, você está começando do zero, o que eu vou ler e tal, etc. Ou então você já está mais avançado, quer se aprofundar no Novo Testamento, eu organizei todas as minhas indicações em um lugar só, para você saber a sequência certa, como ler, onde começar. Eu organizei tudo num lugar só, uma curadoria especial para você. Isso vai estar disponível em breve por aqui. Então, para você saber mais sobre isso, você tem que estar inscrito, porque logo mais eu vou anunciar com clareza do que se trata. Quem assistiu minhas lives já tem uma noção um pouco melhor do que é, mas enfim, fica aí a propaganda. Vamos falar sobre pessoas deixando a igreja, que esse vídeo já está ficando muito longo, com muita enrolação, e sobre esse estudo que saiu no Baptist News dos Estados Unidos sobre pessoas deixando a igreja nos Estados Unidos. Qual é o perfil dessas pessoas e por que elas têm deixado a igreja? Primeira coisa que eu acho importante destacar: elas saem da igreja e viram o quê? Essa é uma das coisas que, assim, muitas vezes a gente faz a pesquisa, mas não descobre isso, e essa pesquisa traz esse dado, que é muito interessante. A pessoa saiu da igreja, mas ela deixou a fé?
A pessoa saiu da igreja, ela se tornou de outra religião. Essa pessoa saiu da igreja, mas ela continua cristã, mas agora desigrejada. E aí, qual que é o lance? Bom, se você somar agnósticos e ateus, dá metade, cara. Metade das pessoas que saiu da igreja nos últimos anos, saiu de igrejas cristãs nos últimos anos nos Estados Unidos, saem, metade, para se tornar ateus ou agnósticos. Destes, tá? Desses 50, né? Desse número 50, que dá 50%, 38 agnósticos, 12 de ateus, tá? Então, a maioria sai numa verdadeira, dá para se chamar de crise de crença. Crise de crença no seguinte sentido: o ateu decidiu a vida dele, cara. Deus nem existe. O agnóstico tá dizendo, cara, eu nem sei se dá para acreditar em alguma coisa, sei lá. Não sei no que crer. Tá, tem outros 50%. Cara, esses outros 50% é uma miríade de opções. Tem gente que vai para o judaísmo, tem gente que volta para a igreja, coisa de 8% mais ou menos, que volta para a igreja de outra denominação protestante, alguma coisa assim. Tem gente que vai para religiões mais esotéricas, cara, tem de tudo. E tem pessoas que permanecem cristãs, mas fora da igreja também. Não é um número muito alto. Não é um número muito alto. Então, no contexto americano, que talvez tenha paralelos com o brasileiro, a pessoa que sai da igreja acaba saindo também da fé, em metade dos casos, ou abraçando outra fé. Tá? Então, aquelas pessoas que mantêm a sua fé, mas distantes da instituição, né, elas são poucas no contexto americano. Eu chutaria que no Brasil esse percentual é maior. Mas por quanto tempo? Será que a gente tem motivos para acreditar que a gente vai começar a repetir aquilo que acontece nos Estados Unidos? E alguns dados dessa pesquisa me levam a acreditar que sim. Entre os principais motivos que levaram as pessoas a primeiro considerar sair da igreja, e essa é outra coisa muito interessante dessa pesquisa, um negócio bem feito, bem pensado nesse sentido, que é o seguinte: o cara perguntou sobre o que primeiro fez a pessoa pensar em sair e o motivo que fez ela tomar a decisão definitiva. E quando você fala em primeiro pensar sair da igreja, olha só, a grande maioria das pessoas respondeu, e tem uma miríade também de respostas possíveis, é bastante coisa que foi elencada, mas assim, mais da metade, a hora que você soma, mais da metade tem a ver com comportamentos. Não são questões lógicas, ou de... A pessoa primeiro começa a querer sair da igreja por causa de comportamentos dentro da igreja. Tá? E aí tem uma coisa que é muito importante a gente começar a perceber. Aliás, duas. A primeira é que aquele papo de que o liberalismo tá matando a igreja, então, cara, as pessoas saem da igreja por causa de conservadorismo, não por causa de liberalismo, tá? Conservadorismo ruim, conservadorismo hipócrita, conservadorismo pouco ancorado no evangelho, conservadorismo que não reflete Jesus. Não qualquer conservadorismo, tá? Mas o conservadorismo que é hipócrita, ou conservadorismo que é pouco fundamentado, o conservadorismo que não reflete Jesus, o conservadorismo que se distancia do evangelho, esse faz as pessoas considerarem primeiro a abandonar a igreja. São essas questões que levam a pessoa a questionar se ela tem que ficar ali mesmo, tá? Como assim, Vitor? Do que você está falando? Bom, entre os motivos mais citados, tá? Existem comportamentos da liderança e comportamentos da igreja como um todo, que é aquela coisa de ser contraditório com aquilo que se prega. Não vive o que prega, a tal da hipocrisia, né? Esses dois já dão um número bastante razoável. Acresce-se a esses dois o maior motivo pelo qual as pessoas dizem que começam a considerar sair da igreja,
que é o tratamento, veja só, é o tratamento dispensado às pessoas da comunidade LGBT e outras minorias, imigrantes, pobres, etc. Veja, não é o que a igreja afirma teoricamente a respeito da prática homossexual. Não é a interpretação bíblica a respeito da homossexualidade ou a doutrina que se forma a respeito da homossexualidade que faz a pessoa considerar sair da igreja. Ela aponta outra coisa, é o tratamento dispensado à comunidade LGBT e outras minorias, que faz com que a igreja seja ou pareça cruel e não reflita, portanto, o caráter de Jesus Cristo, a imitação de Jesus, que não é cruel, e o mandamento mais importante ao lado daquele que nos diz para amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, com tudo que nós somos, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Veja só, se o cara está dizendo que o motivo dele considerar sair da igreja é o tratamento dispensado a pessoas da comunidade LGBT e outras minorias, o que ele está dizendo na verdade? A igreja não é amorosa com essas pessoas. E veja só, a Bíblia não nos dá o direito de escolher quem a gente vai amar e quem a gente vai tratar bem. Não dá, a gente tem que tratar bem todo mundo, a gente tem que amar profundamente todo mundo, como a gente ama a gente mesmo. E portanto, se o tratamento de pessoas da comunidade LGBT leva outras pessoas que estão nas nossas comunidades a repensar se elas devem fazer parte das nossas comunidades, meu brother, a gente tá errando nos dois mandamentos principais que Jesus deixou pra gente. Em um dos dois, né? Amar o próximo. É o começo de tudo. É o princípio da parada. Então, o que acontece? O cara olha pro Novo Testamento, o cara olha para as promessas que são feitas a respeito da igreja, de que a igreja seria uma comunidade de gente restaurada, que seria um ponto de luz no meio das trevas. E o que o cara vê? O cara vê um comportamento de crueldade e ele começa a se questionar. Então veja que não é liberalismo que faz o cara começar a querer sair da igreja, cara. Não é teologia liberal. Não é progressismo. Não. Não é isso que ele aponta. O cara não está dizendo assim, olha, eu fui para a universidade e tem um percentual que diz isso. Tem um percentual alto, coisa de 10% de pessoas, que dizem, olha, eu fui exposto à diferença. Isso, porque até então, o cara faz 18 anos, até os 18 anos de idade, o cara vivia numa cidade pequena, só conhecia gente da igreja, os amigos dele eram só gente da igreja, na escola ele encontrava gente da igreja e não tinha contato com o diferente. Isso no Brasil é mais difícil, mas no contexto americano é bem comum. E aí, ao conhecer os diferentes, os progressistas, talvez, quem sabe, aí essa pessoa resolveu mudar de ares, né? Mas não. O cara tá dizendo uma outra parada. O que primeiro fez ele considerar sair da igreja é o comportamento cruel das pessoas da igreja. E, cara, a gente tem que ser bíblico. A gente tem que ser bíblico. E para ser bíblico, começa sendo amoroso. O cara fala, não, a gente tem que ser bíblico, então a gente tem que falar que o que é pecado é pecado. É uma bateria de raiva. O cara se torna um whiplash enraivecido, um bumbo duplo de heavy metal de raiva porque tem que ser bíblico. Ué, mas começa no amor. Cara, começa num comportamento amoroso. O ser bíblico. Você vai ser bíblico em relação às questões sexuais também. Tem vídeo no canal aqui falando sobre isso já. Você vai ser bíblico em relação às questões sexuais também. Mas você começa com um comportamento amoroso. Então não é o liberalismo que está matando a igreja lá, não. Pelo menos não é ele que dá o pulso inicial para o cara começar a considerar querer sair da igreja. Mas eles perguntam também qual foi a gota d'água. É muito legal isso.
Porque você pergunta assim, o que te fez sair da igreja? Aí o cara vai falar a coisa que machucou mais, geralmente, né? Mas quando você divide a pergunta em dois, assim, né? O que te fez começar a considerar e qual foi a gota d'água? Putz, aí as respostas elas são um tanto diferentes. Na gota d'água, o tratamento ruim de pessoas em geral também é um dos mais relevantes. Mas aí aparece um outro fator muito relevante para nós brasileiros. Para muitos, aquilo que não era o começo da coisa é o final. Aparece de modo muito relevante na tal da gota d'água o envolvimento da igreja com a política. Para muitos deles, o Trump e o trumpismo e o radicalismo político dentro da igreja foi a gota d'água. Foi o motivo final para a pessoa sair. Teve um motivo inicial, que às vezes é a crueldade, às vezes é perceber que tem outra categoria lá que aparece, é perceber que o que está sendo pregado não é bíblico, tem um monte de categorias lá. As principais delas têm a ver com comportamento, é uma liderança hipócrita, um moralismo que se prega mas não se vive, e o tratamento ruim de pessoas a quem a gente tem que amar, né? Então começa assim. Mas a gota d'água veio nos anos recentes, o envolvimento da igreja com política e ainda uma política radicalizada. Diz alguma coisa para você isso? No nosso contexto brasileiro? A sua igreja, quem saiu da sua igreja recentemente? Você perguntou para essa pessoa por que ela foi embora? Talvez ela nem te diga. Dependendo do tipo de trauma, dependendo do tipo de dor, ela nem se sinta à vontade para dizer isso para você. Mas é relevante a gente saber da boca de quem saiu o motivo pelo qual saiu. Porque é assim que a gente descobre onde a gente errou. Ou se a gente errou. Pode ser que não tenha errado. Mas tem que ouvir. E aí, eles fizeram uma outra pergunta interessantíssima que nem sempre é feita. Aliás, muitas pesquisas não fazem essa pergunta e de novo, a resposta ela dá muito pano para manga para a gente conversar. Que é o seguinte: qual você sente que foi o maior ganho, a coisa que você... o maior benefício de você ter tomado essa decisão de sair da igreja? Né? E aí a pessoa responde o seguinte, basicamente... e aí eu acho que é onde começam as boas notícias pra gente que acredita no texto bíblico, pra gente que acredita em Jesus, pra gente que encampa esse negócio de Jesus e quer ver Jesus encarnado nesse mundo, enfim. Gente que quer viver a ressurreição. O que você mais ganhou quando você saiu da igreja? O cara não vai responder amor, o cara não vai responder aceitação, o cara vai responder liberdade. Opa, eu ganhei liberdade. Por que ele ganhou liberdade? Porque ele saiu do foco. Ah, então o cara tava no armário? Não necessariamente, a maioria não é homossexual, bissexual, trans ou alguma outra coisa. Não, a maioria não é isso. É liberdade por quê? Porque o cara controlava se você foi no culto no domingo ou não, o que você veste, que programa de TV que você assiste, de que jeito você tem falado. O cara controla tudo. E de repente ele não tem mais esse controle, é óbvio que ele vai ganhar liberdade. É óbvio que ele vai ganhar liberdade. Agora, por que eu tô dizendo que isso talvez seja uma boa notícia para nós? Porque o verdadeiro evangelho é libertação. Se o cara sai da comunidade eclesiástica e ele se percebe mais livre do que ele estava antes, é porque o que ele estava vivendo naquela comunidade eclesiástica, em primeiro lugar, não era evangelho, era outra parada. E a boa notícia que nós temos para dar, e a verdadeira boa notícia em Jesus, faz com que essa sensação de liberdade que ele tenha hoje,
e que um dia talvez ele perceba que não é tão livre assim, seja pequena perto da liberdade que a gente tem a oferecer. Um vídeo recente aqui eu falei sobre Kant, que ele diz que a verdadeira liberdade é fazer aquilo que não se quer. Tô parafraseando Kant pra caramba aqui, tá? Mas Immanuel Kant, quando ele vai falar sobre liberdade, ele vai falar sobre o domínio da nossa vontade sobre os nossos desejos, porque se a gente, pela nossa racionalidade, pela nossa razão e o exercício racional daquilo que a gente realmente vai fazer, que isso é a vontade, se isso não consegue controlar o meu desejo, então eu sou escravo do meu desejo, eu não sou livre de coisa nenhuma. Então você nem precisa ser muito cristão para saber que essa liberdade inicial, ela em algum momento ela se torna uma percepção de estar preso a algo. E o evangelho é a proclamação de uma liberdade verdadeira. Então o que ele tinha na comunidade eclesiástica era aprisionador, não era evangelho, era uma prisão legalista. Por isso eu insisto tanto nesse canal, que o legalismo é o problema número 1 da igreja brasileira. Por quê que é o problema número 1 da igreja brasileira? Porque é o problema número 1 da igreja americana e nós fomos evangelizados por eles. E eu sou muito grato aos missionários americanos que vieram ao Brasil e evangelizaram o Brasil, tal, blá, blá, blá. Sou muito grato mesmo, de verdade, não sou hipócrita, não estou inventando isso, sou muito grato mesmo, mas eu sei reconhecer as limitações, os problemas. E então essa pessoa passa a viver um momento em que ela reconhece uma maior liberdade, mas logo ela vai se perceber escrava dos seus desejos. E quem sabe então a gente pode apresentar Jesus como uma libertação verdadeira, em que o nosso desejo é levado, o nosso desejo que nos escraviza é levado cativo para que a gente possa servir ao outro. E essa é a verdadeira libertação. E essa verdadeira libertação jamais provocará uma igreja cruel com qualquer grupo que seja, mesmo que seja um grupo de pessoas que a gente entenda que são pecadores. Porque eu e você somos pecadores e fomos libertos dos nossos próprios desejos. Eu não sou melhor que ninguém. Percebe? Você não é melhor que ninguém. Outra coisa que a pessoa percebeu fora é que ela tem o direito de perguntar, de ser curiosa, de descobrir coisas. Cara, isso não é uma revolta contra o evangelho, você percebe? Isso não é uma revolta, uma rebelião contra Jesus. Jesus nunca puniu ninguém por ser curioso. Se esse é o maior benefício que a pessoa tem ao sair da comunidade eclesiástica, então eu tenho uma excelente notícia. Jesus é o caminho para conhecer um Deus infinitamente complexo. E, portanto, existe muito espaço para curiosidade. Você começou a se sentir livre para ser curioso porque você saiu da comunidade eclesiástica, então deixa a comunidade eclesiástica, vem para Jesus, viva em comunidade do evangelho, com pessoas que querem conhecer mais a respeito de Deus, porque existe todo um universo a ser explorado. Isso é uma boa notícia. Parece má, mas é boa. E o que essas pessoas relatam como maior perda? O que foi mais terrível? O que foi ruim de ter saído do cristianismo? É a perda de uma comunidade. Eu não tenho mais amigos. Pode ser um caminho muito solitário. Pode ser muito difícil. E, portanto, você quer que a sua igreja sobreviva a esses novos tempos? Faça com que a sua igreja seja um espaço seguro para curiosidade, para dúvida, uma comunidade acolhedora para dor, um grupo de gente que se importa com o outro e que repudia em todos os sentidos, em toda hipótese, a sua própria crueldade, que é da nossa natureza humana a gente ser cruel. E a gente começa dizendo, eu sou cruel e não posso ser, por causa do evangelho. Em vez de eu ficar olhando a crueldade do outro, igreja é hipócrita, não. Onde eu sou cruel? Eu não posso ser. O cara pode até deixar a igreja em algum momento achando que a igreja é cruel, mas ele não vai falar que eu fui cruel com ele, porque eu fui amoroso, eu demonstrei o amor de Cristo, sim.
ou não, eu falhei. Mas pedi perdão aos pés da cruz. O link vai estar na descrição dessa pesquisa. Mas pensa aí, porque me parece, mesmo eu não tendo uma pesquisa aqui no Brasil, que esses motivos todos podem ser muito parecidos com os motivos que levaram jovens da sua igreja, da minha igreja, a buscarem alguma outra coisa, alguma outra experiência espiritual, ou até mesmo abandonar a espiritualidade de uma vez por todas. Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu te convido a dar uma passada aqui na descrição, conhecer um pouco melhor o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.